Começando o módulo 4, agora eu vou te ensinar a desenhar o corpo do personagem. Para você desenhar o corpo 100% corretamente, primeiro você precisa entender o esquema que a gente usa no desenho de mangá chamado de cabeças, né? Vocês podem ver aqui do lado esses números, né? Cada número desse aqui corresponde ao tamanho, né? Cada espaço desse daqui corresponde ao tamanho de uma cabeça do personagem, né? Isso a gente usa para medir o tamanho do corpo corretamente e poder posicionar os membros, as articulações de uma maneira que fique natural, que fique mais realista para o personagem, tá? Essa medida de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças, 7,5, né? Aqui é como se fosse metade desse espaço aqui, né? Essa medida é meio que padrão para ser ensinada para quem está começando a desenhar mangá, certo? Porém, isso aqui tem muita variação, dependendo do traço do autor e dependendo do estilo do personagem, da idade do personagem, do estilo do próprio anime também. Isso pode variar bastante dentro do universo, entre os personagens, né? Mas aqui eu vou ensinar primeiro para vocês esse padrão aqui para a gente ir adaptando depois, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar mais ou menos o tamanho que você quer desenhar o personagem, né? Vamos supor que essa folha aqui está em branco, né? Aí eu quero desenhar o personagem nessa altura aqui mesmo. A gente vai desenhar uma cabeça, né? Uma bolinha pode ser no início. E a partir dessa bolinha a gente vai copiando o tamanho dela aqui, né? Até dar as 7 cabeças e meia, né? Certo? Todos esses espaços aqui, eles têm o mesmo tamanho, que é o tamanho da cabeça do personagem, né? Aqui vocês estão vendo. Que todos esses espacinhos aqui, ó, dessas duas figuras, são do tamanho da cabeça do personagem. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Depois que você encontrou essas divisões aqui no meio da folha, traça uma linha. Aí você vai começando a colocar as articulações, né? A gente vai começar aqui de cima para baixo. Então a primeira articulação que a gente tem aqui é a articulação do ombro, né? Esse aqui são os ombros do personagem. Então você pode colocar aqui um tracinho mais ou menos na metade desse espaço. Tá vendo esse espaço aqui, ó? Do número 2, da segunda cabeça aqui. Se você dividir ele mais ou menos na metade, você vai conseguir encontrar a localização dos ombros do personagem. Certo? Agora aqui no terceiro espaço, na terceira cabeça. Se você dividir no meio de novo, você pode encontrar o cotovelo do personagem. Aqui no espaço 4, cabeça número 4. Se dividir no meio novamente, você pode encontrar o pulso do personagem, né? Você sabe que a bolinha é para baixo do meio, ó, tá vendo? Então aqui você pode fazer o pulso do personagem quando o braço está reto, na vertical, né? Se o braço estiver mais na diagonal, como está aqui, você pode ver que a bolinha se movimentou um pouquinho já do pulso, né? A articulação do pulso já se movimentou um pouco. Então ela está em cima da linha. Ou seja, sempre quando você vai levantar o braço, né, ao lado do seu corpo, nessa direção aqui, ele vai fazer esse movimento circular, né? Você nunca vai levantar o braço assim, reto. Ele vai fazer sempre um movimentozinho circular. Ok? Continuando aqui. Aqui já encontrou o pulso, né, do braço esticado na vertical. Aqui também tem a parte do quadril. Se a gente dividir novamente no meio aqui, esse outro espaço, né? A metade da cabeça 4 aqui, né? Se a gente dividir no meio, mais ou menos, a gente vai encontrar o posicionamento do quadril. Cabeça 5 não tem nada, ó, são as coxas do personagem, não vai ter nenhuma divisão. Cabeça 6, vamos dividir mais ou menos aqui em 3 partes, ó.
dividir mais ou menos em 3 partes, você tem os joelhos do personagem. E aqui, bem na linha da 7ª cabeça, do final da 7ª cabeça, né? Você tem a linha, as articulações dos tornozelos. Certo? Então aqui você já conseguiu montar a estrutura do personagem. Certo? Outra coisa aqui também, ó. Vocês podem ver que a mão termina mais ou menos no final da cabeça 4, né? Desse espaço da cabeça 4. Aí, por exemplo, se fosse esticar os dedos aqui, aí eles iriam ultrapassar a cabeça 4. Isso você tem que estudar no personagem para você saber como que vai ser direitinho no caso dele. Eu vou dar um exemplo aqui agora para vocês com o Naruto, tá? Por quê? Como eu disse, essa medida aqui de 7 cabeças e meia, ela vai variar. Pode ser que o personagem use 6, pode ser que ele use 6,5, pode ser que ele use 8, 9. Geralmente, quando o personagem é criança, ele vai usar menos cabeças para ser desenhado, né? Então, por exemplo, aqui ele é um adulto, né? Um jovem adulto. Nesse desenho aqui, esse personagem. Se ele fosse uma criança, por exemplo, uns 5 anos, ele ia estar usando umas 3 cabeças, mais ou menos, para ser desenhado. Outra coisa também que vai influenciar é o porte físico do personagem, né? Se ele é muito forte, ou se ele é muito magrelo, ou até se ele é gordinho. Isso vai influenciar também. A altura do personagem também é algo que vai dar uma influenciada, não tanto quanto esses outros elementos que eu disse, mas também vai dar uma influenciada. Quanto mais alto o personagem, geralmente se usa mais cabeças para fazer ele, tá? E quanto mais baixo, menos cabeças. Mas agora aqui vocês vão poder ver isso melhor com o exemplo que eu vou dar com o Naruto aqui, certo? Ó. Aqui no Naruto, vamos começar com ele no clássico, né? Aqui a gente tem uma cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças, 4 cabeças, 5 cabeças e um pedacinho aqui, ó. Vocês podem ver? Então aqui ele tinha 12, 13 anos, né? Quando ele foi pro Shippuden, ele tinha entre 15 e 16 anos, a quantidade de cabeças já vai mudar. Aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês vão aplicar isso com uma régua, tá? Fica bem mais fácil principalmente para esse início agora, né, que vocês estão aprendendo. Aqui, a cabeça do Naruto tem mais ou menos uns 2 centímetros, ponto 2, né? Vamos colocar assim. Aí a gente vai medir aqui, ó. 2,2, 2,2, 2,2, 2,2 e 2,2, tá? Aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um pedacinho, né? Vou colocar os números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais esse pedacinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e esse pedacinho aqui. Vocês podem ver que a estrutura do Naruto aqui, para desenhar ele no Shippuden em comparação para desenhar ele no clássico, já aumentou em uma cabeça, né? Entre 12 e 16 anos aqui, a gente tem uma diferença de 4 anos, né? Se pegar o mínimo e o máximo, né, dessas idades aqui. Então, entre esses 4 anos, na adolescência, já teve que aumentar uma cabeça para desenhar ele, né? Agora, como eu falei do exemplo de desenhar crianças, né? No exercício que eu passei agora de fazer as cabeças, vocês podem notar o seguinte agora também, ó. Aqui, eu chuto que o Naruto deveria ter uns 8 para 9 anos, né? Então aqui a gente tem o tamanho de uma cabeça. Vamos medir aqui essa linha de cima, na verdade. Aqui nós temos 2,2 também, ó. Tá praticamente do mesmo tamanho todas as cabeças. 2,2.
2.2 e 2.2. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 cabeças e um pedacinho, né? Que esse pedacinho sempre é o do pé, ó, do tornozelo, lembra? Que tá aqui embaixo, ó. Tem um pedacinho do tornozelo. É sempre esse pedacinho que tá sobrando. E aqui ele deveria ter mais ou menos o que? Uns 5, 6 anos, né? Nesse desenho. Tem mais ou menos 2.2 também. Então aqui 2.2. 2.2 e aqui fechou em 2.2, ó. Então, ó, cada idade de um personagem também vai exigir uma análise diferente. Você não pode aplicar esse mesmo número de cabeças do Naruto Shippuden, por exemplo, para o Naruto de 6 anos, de 5 anos, tá? Você tem que fazer esse estudo. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 cabeças, ó. Tirou esse pedacinho do pé aqui, certo? E aí, ó, nessa estrutura aqui, por exemplo, como que a gente vai dividir as articulações? Vocês podem ver aqui os ombros. Se você dividir em 4 esse espaço, você já consegue encontrar os ombros. O cotovelo, ele está mais ou menos na linha entre o 2 e o 3. O quadril, se você dividir mais ou menos o espaço 3 em 3 partes, você consegue achar. O pulso também, ó, na mesma linha. O joelho aqui você consegue encontrar mais ou menos se dividir a parte 4 em 3 também, ó. Isso você tem que fazer em todas as idades que você quer desenhar do Naruto, certo? Vamos voltar agora para ele adulto, né? Aqui o Naruto já tem cerca de 20 anos, certo? Então aqui a gente pode ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é um pouquinho menos que 7, certo? Mas também já é mais do que essas 6 e um pedacinho. Então ele já deu uma esticada aqui, né? Ele cresceu, então o número de cabeças também vai aumentar, ok? Aqui, ó, vocês podem ver que entre o Naruto do The Last, né? Que é esse aqui que ele tem 20 anos, e o Naruto do Boruto, ó, vai ser praticamente a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e quase 7, né? Assim. Por quê? A partir dos 18, 19 anos, as pessoas praticamente não crescem, né? Tem alguns estudos, algumas coisas que dizem que o homem ele continua crescendo até 21 anos, né? Mas é pouquinha coisa, é 1 centímetro, 2, 3 centímetros, né? Coisa que não vai afetar tanto. E pro adulto, né? O Naruto adulto, nesse caso aqui, você vai usar essas 7 cabeças, certo? Quase 7 cabeças, né? No anime, tá? Esses desenhos aqui são todos do anime. Eu separei esse desenho aqui do mangá, que eu vou até fazer com outra cor. Porque no mangá a medida é um pouquinho diferente. No mangá, essa medida aqui entre o pé e o cabelo, aqui a cabeça, ela fecha em 7 certinho, né? Aqui, como eu falei, é um pedacinho a menos que tem de 7, né? Que se fosse para fechar 7, ele ia ser mais ou menos embaixo, ó. Vou medir aqui para vocês verem. 2.2, aqui no cantinho é melhor. 2.2, aqui bem no cantinho, ó. 2.2, 2.2, 2.2, 2.2 e aqui, ó, tem 2. Então faltou um tequinho para ser as 7 cabeças, né? Aqui já tá certinho, porque eu fiz essa divisão aqui para mostrar para vocês. Aqui nós temos 7 cabeças certinhas aqui do Naruto. Por quê? Porque o traço do Kishimoto ele é um pouquinho mais esticado, ele não é tão infantil quanto o traço do anime. Então, para ele deixar mais parecido com o realismo, porque se eu não me engano o realismo a gente usa entre 7 cabeças e meia e 8 cabeças, né? Para uma escala meio padrão também para você aprender o desenho realista. Acho que o Kishimoto quis se aproximar mais disso para fazer o Naruto no mangá, né?
Então, isso é mais uma coisa que você tem que analisar. Se você vai querer desenhar com as proporções do anime, que eu não vejo problema nenhum, tá? A única coisa que eu não gosto aqui no corpo do anime é o tamanho das mãos e dos pés, que eu acho elas um pouco pequenininhas. E os corpos também, eles são muito magrelos, tá? Mas isso aqui é coisa que você pode só pegar a divisão de cabeça aqui e usar os traços do mangá para fazer, tá? Mas se quiser fazer do anime também não tem problema nenhum, certo? Na próxima aula eu vou explicar para vocês como fazer a estrutura do Naruto Shippuden, tá? Começando do esqueleto, certo? Que é essa imagem aqui. Vamos estruturar o Naruto desde aqui, passar para as formas geométricas aqui e fazer a musculatura para poder então colocar a roupa, certo? Então na próxima aula a gente vai preparar o Naruto até aqui para a gente poder colocar uma roupa nele no módulo de roupas, beleza? Então é isso, vejo vocês na próxima aula.